Amém, querido? Repita comigo, Senhor, Deus ouvindo a palavra dele. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, se o Senhor Jesus voltar hoje, a gente se vê no céu. Amém, querido? Repita comigo. Muito importante nós termos zelo com isso. Você precisa estar muito consciente de quem você vai colocar nos cargos eletivos nessa próxima eleição da nossa cidade. Você tem que votar consciente, porque o nosso papel foi feito. Se a maioria votou errado, você votou certo. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Amém? Ah, pastor, não, esse negócio de política não é da igreja. Aí o pastor não fala, ninguém ensina, todo mundo fica quietinho. Aí no teu dia de votar, você escolhe o teu candidato no dia, lá na hora, naquela perniciosa boca de urna. A política não é da igreja, não. Esse negócio de política é só para os ímpios. Aí o diabo falou, Deus, obrigado, porque mais uma coisa a igreja me deu. A política, vou dominar, vou colocar um monte de gente lá do meu perfil. Então, votar é uma responsabilidade nossa. Quem pode dizer amém? Amém? Então, querido, votar é uma questão muito séria, muito importante. E muita gente pode, de repente, falar, por que absurdo, o apacentar parou, os jovens pararam para ouvir um debate, um assunto sobre política. Lógico, vai debater, aonde nós vamos aprender isso? Onde nós vamos dar espaço de forma saudável a candidatos que temos aqui? Não é verdade? Então, esse assunto de votar é um direito que nós temos, é um dever enquanto cidadãos, e a gente precisa fazer isso bem feito, de forma seleta. Esse papel precisa ser cumprido de forma seleta. Pastor, por que hoje a igreja está tão prestando atenção nisso? Porque nunca prestou atenção, queridos. E a Bíblia diz, o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Pastor, qual é o princípio para escolher um candidato? Vou te dar três princípios aqui importantes para você ver. Primeiro, veja o caráter dessa pessoa. Não é porque diz que é cristão que você tem que votar. Ele tem que ter atitude de cristão. Tem que ter um caráter, princípio cristão. Tem que ter um caráter segundo o coração de Deus. Segundo, veja como é que é o relacionamento dele com Deus. O que um candidato pensa a respeito de Deus. Esse aí é muito fácil eliminar logo. E fulano ali rejeita Deus. Isso aqui não dá. Se não respeita Deus, não vai respeitar muito menos a palavra dele. Terceiro, veja como é que ele lida com a administração pública. Veja qual é o projeto. Nós vamos separar esse momento agora, daqui um pouquinho, nós vamos orar. E daqui um pouquinho vamos separar esse momento para os nossos irmãos que são candidatos. Que homens tementes venham assumir cargos eletivos. Deus, que a cadeira de prefeito seja para a pessoa certa. Senhor, nós te pedimos, inclina o coração do povo dessa cidade nessa eleição. Pai querido, eu não estou aqui para manipular voto de ninguém. Eu estou aqui te pedindo como pastor. Espírito Santo, querido Espírito Santo, gera no coração do povo dessa cidade um compromisso, Pai querido, com os cargos eletivos para a glória do teu nome. Pai, que todo espírito de corrupção, de compra de votos, de manipulação emocional, religiosa, mental, todo demônio maligno seja repreendido em nome de Jesus. Pai, venha sobre nós a unção, a sabedoria do teu Espírito, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Pai querido, para a glória do teu nome, Deus, esses homens daqui da igreja, servos teus que concorrem a esses cargos eletivos, como igreja, meu Deus, nós levantamos a nossa mão em unidade, Pai, para te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, tu és poderoso, para dar a eles nesses 7 dias que faltam, Pai, estratégias do céu, Pai, para que eles consigam expor o seu projeto, Pai, e terem a aprovação do Senhor nessa eleição. Pai, nós te pedimos isto em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus nós te pedimos isto, Pai, coloque lá dentro, Pai, que a tua igreja venha fazer um papel, Deus, de voz profética, Deus, de colocar lá dentro, Pai, homens tementes a ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Quem pode aplaudir ao Senhor Jesus? Amém, glória a Deus.
Pode tomar assento em nome de Jesus. Maurício, por favor, sua vez. Paz, igreja. Meu nome é Maurício Siqueira. O meu número é o 12350, mas eu uso 12350, que é mais fácil de guardar. Sou do PDT, Partido Democrático Trabalhista, sou segundo secretário do partido. Minha coligação é Guarulhos Agora, também com o candidato a prefeito, Carlos Roberto. E plano de governo não, mas plano de mandato. Eu quero realmente ser vereador, porque muita gente não sabe o que faz o vereador. Tem muita gente que sabe que existe, mas não sabe para que serve. O vereador serve para fazer projetos, apontar no orçamento as obras que devem ser feitas no município e fiscalizar com sabedoria se está sendo destinado ou não esse dinheiro e se o executivo está executando da forma que deve ou não tudo que está acontecendo na cidade. É o fiscal da população, é o representante da população diante do governo executivo. Obrigado, querido. Pode aplaudir. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém. Meu nome é Menix e o meu objetivo dessa pergunta é que eu sou professor na noite da ETEC. E eu percebo que a educação de Guarulhos é precária. Eu queria entender qual o projeto que você tem para apresentar para Guarulhos. Tempo para o candidato. Olha, as pessoas sempre cobram muito esse lance de projeto. Na verdade, para você apresentar um projeto, você tem que ter informações, dados que hoje a gente não tem, que a gente está fora. A educação, ela é prioridade no meu mandato, porque, afinal de contas, hoje a gente tem crianças escrevendo chachorro e está na 8ª série. Então, eu acredito que todo o trabalho que, não só meu, mas de toda a Câmara, deve ser voltado para a gente ter trabalhos de educação, projetos que sejam voltados para a educação. Como? Fiscalizando o que... Oi, acabou o tempo já? O que nós estamos gastando com o município. Hoje o município gasta muito em céu, que é piscina e lazer, ele não gasta em professor. Hoje nós gastamos muito dinheiro, 25% da nossa receita, dos 2 bilhões e 600 que a gente arrecada, vai para a educação, mas a gente não está investindo no principal, que é a formação do professor. A gente está investindo em obra, mas não está investindo na educação. Acabou. C. Maurício, comente a resposta do candidato, por favor. 1 minuto para ele. Olha, gente, vocês me desculpam, Malboro, mas partido tem poder sim sobre o candidato. Partido é partido, o Partido Comunista, a gente sabe que é o Partido Comunista. O comunismo não emplacou em lugar nenhum do mundo, muito menos no Brasil, e tem as regras do Partido Comunista sim. Eu escolhi o Partido Democrático Trabalhista porque está falando em democracia e em trabalhismo, que só se sai do Estado ruim para as pessoas, com uma política decente, com democracia, que é o voto que a gente vai dar, e com trabalho, que é o que a gente espera ofertar para toda a população. Eu acho que tem importância sim o partido que a gente está, tem importância sim com quem a gente anda, porque não adianta falar que, eu sou cristão aqui, mas o senhor acabou de falar isso, eu fazer um discurso e minha ação ser diferente. Então eu escolho sim o partido que eu estou, eu acho que a gente deve se importar com quem a gente está andando, sim. Porque pregar uma coisa, fazer outra e tentar convencer que não é aquilo que está fazendo, para mim não é de Deus. Obrigado. Paz do Senhor a todos. 30 segundos. Eu estou preocupada e eu queria perguntar àqueles que são do partido do Carlos. Tem que ser um candidato, querida. Hã? Tem que ser um candidato. Tudo bem, pode ser o Maurício. Hoje jogaram um panfleto na minha casa e assim, ele deve INSS para funcionários, porque ele tem empresa aqui em Guarulhos, ele deve muitas coisas. E como é a relação de vocês com relação a isso? Seu tempo acabou, querido. Olha, o Carlos Roberto é empresário, a vida dele de empresário, como muitos que são, o Anselmo também tem problemas trabalhistas, tem problema com o INSS, tem problema com o recolhimento de imposto, tem uma série de problemas. Agora, estão dizendo que ele está condenado num monte de coisa, isso é mentira, que se ele tivesse condenado, ele não seria candidato a nada disso. Na verdade, se a gente for dar atenção para o que estão falando das pessoas, a gente não está vendo proposta política. Acontece que está tendo um desespero muito grande por parte da administração que está aí, que está vendo que vai perder a eleição, que se for para o segundo turno vai perder,
e estão falando um monte de bobagem, um monte de mentira. Faz parte do processo. Como também eu penso que também não tem ataque do Carlos Roberto com os outros. É chumbo trocado. Mas eu pediria a todos que saíssem disso e fossem ver propostas, que é o que interessa. Tá? Propostas. Eu não tenho nada com a vida do empresário Carlos Roberto, eu tenho a vida do político Carlos Roberto, e isso me interessa muito, sim, saber com quem eu ando, o político que eu estou andando. Obrigado, candidato. Queridos, como... Fala no microfone, Maurício, por favor. Na verdade, todo mundo está falando da educação. A prefeitura ela só cuida do ensino fundamental, gente. Ela não cuida do que é ginásio, colégio. O ensino fundamental é responsabilidade da prefeitura. Todo o resto é governo do Estado. Então, nós estamos falando de crianças até 8, 10 anos, tem como você falar. Passou disso, não tem como. FATEX, a Unifesp, então, isso é tudo que vem do Estado, e não é o município que interfere. Pode o município sim conseguir, mas também não é um trabalho de vereador, é um trabalho do Poder Executivo. O vereador tem muita limitação com relação a isso, gente. Tá? Obrigado. Ok? Vai lá. Para quem é a pergunta? O candidato C. No orçamento público, dinheiro, arrecadação de tributo normal. Então, estudos apontam que não falta esse dinheiro. O que falta, então? Dizem que é a má administração. Existe uma má administração. Então, essa má administração é o quê? É falta de conhecimento do prefeito ou vereador, ou falta de ética, às vezes, ou até o acúmulo de serviços. Obrigado, querida. Olha, vai lá, Maurício. São 2 bilhões e 600 que o município arrecada todo ano. Na verdade, o que tem faltado é seriedade no gasto público mesmo. E a conivência da Câmara Municipal, que vê o dinheiro ser mal gasto e não fala nada. Nós gastamos 100 milhões de reais no viaduto que só serve para fazer cartão postal. Ninguém falou nada. Morreram 14 crianças no hospital da Santa Casa e ninguém investigou nada. Então, a verdade é a seguinte, qual é a função do vereador, que é o que nós estamos nos propondo a ser? É fiscalizar o gasto público e não permitir que o dinheiro seja mal empregado, mal gasto. Ela falou da saúde, o problema, nós temos dinheiro sim para a saúde, para a educação, só que a gente está gastando mal. E a Câmara está quieta, por quê? Porque são os vereadores que têm cargos na administração e votam tudo e ficam quietos para que eles consigam se manter no cargo como vereadores através dos cargos que eles receberam do prefeito. Infelizmente, dinheiro existe, só que hoje a cidade está quebrada. Obrigado, Maurício. Não, na verdade, assim, eu entendo que vocês são 34, serão 34 eleitos, e vocês têm como dever fiscalizar. Você fiscalizou, encontrou o erro, mas e aí, o que você pode fazer sendo a minoria? Simples. Eu não sou vereador, mas eu entrei com um processo no Ministério Público que eu descobri que 4 funcionários recebiam para fazer a TV Câmara que nunca existiu. Eu representei no Ministério Público, isso virou inquérito e os bens dos 2 presidentes da Câmara, o Paulo Carvalho e a Ana Neto, estão indisponíveis. A gente tem como usar o poder judiciário para fazer com que o Executivo faça as coisas do jeito que tem que ser feitas. O Poder Legislativo tem poder de vetar projeto do Executivo, o Poder Legislativo tem poder de parar as ações negativas do prefeito, tem poder sim. Agora, precisa o quê? Ter vontade. Então, quando eu falo de fiscalizar, não é só fiscalizar, é realmente parar as coisas que estão sendo feitas de forma equivocada. O vereador tem poder para isso? Tem. Você não está vendo acontecer, porque até hoje ninguém está fazendo nada disso. Prefere o quê? Ficar de bem com a administração, receber cargo e deixar correr solto o negócio. Só uma dúvida minha que, não sei se é de mais pessoas, mas é minha. Para que você possa vetar um projeto, vetar algo, você precisa de todos os votos, de todos os 34 ou não? Uma única pessoa... 30 segundos para o candidato, tá? 30 segundos. Tá, metade mais um. Acabou. Não tem problema. Maioria simples, metade mais um você consegue. Então não tem problema nenhum. Obrigado. Vai lá, querido. Por favor. Para quem é a pergunta? Também para o Maurício, visto que ele é dirigente ou presidente secretário do PSDB, isso, né, Maurício? Tá, eu queria saber... Tá, ok, desculpa. Ô, Maurício, com relação à questão de falta d'água na nossa cidade, a cidade cresceu muito nos últimos anos, está todo mundo comprando apartamento, enfim, nível geral, só que a questão da estrutura não é trabalhada, não é pensada, não é feita.
sentido de nos dar condições de vivermos, vivendo a nossa água sagrada. Olha, nosso partido não, mas eu sim. Eu quero revisar todos os decretos que estão permitindo a verticalização, a torta e a direita que está acontecendo no município. São prédios e mais prédios. A gente tem bairro faltando água, não só por conta da grande concentração de prédios nessa região, mas também porque a gente está devendo 1,5 bilhão para a Sabesp, que nós não pagamos a água já faz uns 10 anos que a gente está pagando a conta em dia. Então, eu gostaria aqui de falar para o Santana. Santana, o projeto do Maurício com relação a isso é rever os decretos que hoje permitem a verticalização indiscriminada na cidade. É muita concentração de gente nessa região. Só para ter ideia, hoje a lei prevê que cada 1.000 metros, aqui nessa região do Bom Clima, por exemplo, cada 1.000 metros nós construamos 4.000 metros. Ou seja, isso verticaliza a cidade, junta muita gente num canto só e fica o outro lado da cidade sem muita gente. Onde a gente comprou, por exemplo, o terreno da igreja, que poderia ser mais afastado, levar água para o pessoal lá e fazer crescer outros pontos da cidade. Obrigado. Por favor. Fazer uma observação que ela falou, todos falaram, eu não disse isso não. Eu sou cristão, mas eu não estou querendo representar só cristão, não. O Estado é laico. O Estado, por obrigação, tem que ser laico. Porque o Estado ele governa para cristão, para muçulmano, para judeu, para ateu. O Estado é laico. Tá? Então, a minha proposta, eu sou cristão, mas a minha proposta é trabalhar para um Estado laico. Obrigado. Boa noite, eu queria perguntar para o Maurício Siqueira, uma vez eleito, como seus eleitores vão poder ter acesso ao que você tem feito na Câmara, ao que você vai propor, enfim, como é que a gente vai poder ter contato com você? Se por acaso, se pudesse ser respondido pelos outros também, seria muito bom. Um segundo. Obrigado, então, vamos repete a pergunta, por favor, Natan. Todos vocês prestem atenção, cada um vai ter 30 segundos para responder, ok? Uma vez eleito, como seus eleitores poderão ter acesso ao que vocês têm feito dentro da Câmara? Maurício, como ele perguntou para você, vai você primeiro. Tá. Hoje a internet é uma ferramenta, Facebook, tem um monte de coisa. É fácil você acompanhar. Então eu pretendo realmente ter um portal meu, com todas as informações e atender o pessoal, tanto no meu gabinete, como também no meu escritório, que eu tenho lá na Avenida Guarulhos, para quem for da igreja aqui, de quarta e de domingo. Então, eu espero sim ser eleito e espero poder ser cobrado das pessoas, porque todo mundo elege o vereador, mas ninguém cobra depois. Tempo acabou, eu quero também o retorno de vocês, cobrando a gente. Para quem é a pergunta? Para o Maurício Siqueira, boa noite, paz do Senhor a todos. Em relação ao salário do vereador, o pessoal de agora vai jogar a bola para vocês que vão ser eleitos. O que você acha disso e se você já está posicionado aí para votar para o aumento do vereador? O que você está achando disso? Eu acho que o salário do vereador... Um minuto, vai lá. Falaram aqui a respeito do salário do vereador. Se eu não tivesse salário, eu seria candidato, sim. Mas eu gostaria que a minha equipe fosse paga pelo Estado, sim. Com relação, eu acho que hoje o salário do vereador não é um salário pequeno, não. Eu acho que é um bom salário. O problema é que eles não trabalham como deveriam trabalhar. Tem uma possibilidade de colocar 22 cargos à sua disposição e fazer um trabalho de fiscalização, que a gente insiste tanto, bastante efetivo, com um advogado, com um arquiteto, enfim, uma equipe técnica que possa ser realizados esses trabalhos. Com relação ao meu posicionamento, eu acho que o salário que está aí está ótimo, está bom, só que não é o vereador que aumenta o salário. Acontece em Brasília. Quando em Brasília o pessoal dá aumento, o salário vem sendo feito cascata, vem sendo porcentagens até chegar no vereador. Então o vereador acaba tendo aumento salarial quando tem aumento em Brasília, que aí vem o deputado. Obrigado, Maurício. Vai, Mário. Pode falar. Ok. Uma pergunta em cima da explicação do nosso irmão, onde os irmãos vão estar analisando, verificando de 0 a 4 anos eles têm o poder de estar auditando. Sobre... Primeira e quarta série. Primeira e quarta série, ok. Primeira e quarta série, então, entra na classe de creche. Também. Entra. Então, tem projetos para creche, porque nós analisamos hoje que o meu filho, se porventura entrar numa creche pública, ele vai ter condições de ter uma base estruturada como tem uma escola. Mário,
Nós temos aqui 115 mil alunos no ensino fundamental e 22 mil crianças são atendidas em creches. 22 mil crianças. Faltam creches? Faltam. Creches, sim. A gente está longe de conseguir isso. 30 segundos. E o que a gente precisa realmente é o melhor gasto do dinheiro público. O maior gasto dos 25% desses 2.600 que são destinados para a educação. A gente não pode ficar construindo céu, piscina e esquecer do básico, Obrigado. Que é da creche para o pessoal. Glauco, a sua pergunta, só que agora as duas daí acabou. Graça e paz. Eu quero saber dos candidatos se vocês têm algum projeto para Guarulhos na área da saúde mental. Por quê? Uma das maiores empresas prestadoras de serviços do Tem que ser transporte para um, coletivo, tá? Direciona para um candidato. Maurício, está com um problema no efetivo de colaboradores com dependência química. E um dos maiores indústrias farmacêuticas de Guarulhos não sabe o que fazer com tanto dinheiro e agora eles vão investir em psicotrópicos. Se você sabe o que é CAPES e se vocês têm algum projeto na área da saúde mental para Guarulhos. Obrigado. Olha, eu tenho ideia sim de trabalho na área de saúde mental. Eu já trabalhei numa rádio, na Rádio Boa Nova, que trabalha com o pessoal da Casa André Luiz, e é tudo trabalho voluntário. Nós não temos nada efetivo do Estado, do poder, do Estado, eu estou falando do município como Estado mesmo, como governo, nós não temos nada disso. Minha mulher está fazendo psicologia, e é o que eu falava outro dia com um pessoal dessa área. A boca e a cabeça é onde gera o maior número de doenças. E a gente não tem um tratamento dentário efetivo e também não tem nenhum psicólogo atendendo as pessoas que precisam receber informações e que não conseguem porque nós não temos nada nessa área. É possível sim apresentar um projeto, mas a execução, eu repito, deve ser do executivo. Obrigado. Mas tem um projeto sim para isso. Obrigado.